Olá! Neste bloco vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. E na aula de hoje vamos ficar nos tipos textuais. Você possivelmente já tem ouvido falar de texto descritivo, narrativo e dissertativo, não é mesmo? Então, nesta aula vamos apresentar as características de cada um deles. Antes de entrar nos tipos textuais, em primeiro lugar, pense um pouquinho. O que é texto? Bom, texto pode ser definido como sequência verbal, oral ou escrita, que forma um todo, que tem sentido para um determinado grupo de pessoas em uma certa situação. E o texto ele pode ter uma extensão variável, ou seja, ele pode ser uma palavra, uma única palavra pode ser considerada texto, mas também uma frase ou um conjunto de enunciados. Só que, obrigatoriamente, todas essas estruturas, elas devem ter um contexto significativo. E é importante deixar bem claro aqui que o texto não se limita à linguagem verbal, ok? Ou seja, texto não significa apenas palavras, o texto verbal, seja ele oral ou escrito. Mas ele pode se apresentar também em outras dimensões, como, por exemplo, o texto cinematográfico, fotográfico, teatral, entre outros. Tudo aquilo que venha ter esse contexto significativo pode ser considerado texto. Veja essas imagens que eu vou apresentar agora. Essa imagem traz um significado. Eu consigo fazer uma interpretação ou tentar pelo menos imaginar o que essa imagem, que tipo de significado que ela tem, o que ela traz, ok? Na próxima imagem também nós conseguimos fazer uma leitura. Se eu pedir, por exemplo, que você faça uma descrição dessas imagens ou que você consiga reproduzir algum tipo de significado, isso é possível. O texto ele também apresenta-se, como eu disse anteriormente, na dança, na música, no cinema. Eu tenho aqui uma imagem de um filme do cineasta Georges Méliès, que foi um dos precursores do cinema, foi considerado como um ilusionista francês. Méliès, ele era considerado como o pai dos efeitos especiais. Daqui eu tenho uma imagem de um de seus filmes. Tudo isso podemos chamar de texto. Os tipos textuais, eles se referem à estrutura do texto e se relacionam com a natureza linguística que está expressa nesse texto, ok? Então aqui nós vamos falar sobre o texto dissertativo, narrativo e o texto descritivo. Em primeiro lugar, vamos resumir brevemente o que vem a ser cada um deles. Dissertar seria defender um ponto de vista com argumentos. Então, eu utilizo esses argumentos e vou sustentando ao longo do texto com ideias lógicas, coerentes, para dar fundamento ou base naquela ideia que eu pretendo defender. O texto dissertativo, por exemplo, são aqueles utilizados no vestibular, em provas para concurso e possivelmente no vestibular que você realizou para entrar aqui na faculdade, no processo seletivo. Narrar, o que seria? Contar os fatos de algum episódio que aconteceu. E descrever seria contar os detalhes desse episódio. Vamos ver cada um deles. O texto narrativo. Bom, em primeiro lugar, vamos deixar claro que para narrar é preciso que exista um fato. E também é preciso que haja personagens e interação entre os personagens. Ok? Então, o texto narrativo caracteriza-se pela sucessão de fatos ligados a um determinado acontecimento. E esse acontecimento pode ser real ou fictício. Ele utiliza todos os elementos referentes a essa modalidade. Dentro de um texto narrativo, vamos encontrar narrador, personagens e interação entre esses personagens, discurso, tempo e espaço. As principais características do texto. Bom, os atos eles acontecem em uma sequência, numa relação de causa e efeito, são vividos por personagens em um certo lugar e tempo e também contam com um narrador. E é importante observar que esse narrador ele pode ser narrador personagem, que é aquele que participa do texto, né, da história, e neste caso o texto ele é narrado ou contado em primeira pessoa, e temos também o narrador observador, que é o que está distante do texto, mas que narra esses episódios em terceira pessoa. Veja este exemplo.
de um texto chamado O Coveiro, de Milor Fernandes, que apresenta todas essas características que eu acabei de mencionar. Conta com personagens, existe uma interação entre os personagens, existe uma ideia de tempo e espaço, um lugar onde o episódio aconteceu, temos um enredo ou trama que seria o foco, né? Será o foco da história, o que está acontecendo ali. E eu vou fazer uma leitura deste texto para você ir direcionando, caracterizando todos esses elementos. O coveiro. Ele foi cavando, 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 pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar. Cansou de esbravejar. Desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor! Estou com frio terrível! Mas coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Bom, esse é um texto que tem um leve tom de humor do coveiro Milor Fernandes, que conta essa história do coveiro. Aí nós podemos perceber a interação dos personagens, um período de espaço e tempo e fazer essa descrição ou essa característica de que se trata de um texto narrativo com fortes elementos descritivos também, que vamos contar daqui a pouco suas características. O texto descritivo seria o ato de escrever sobre algo ou alguém, mas também ele pode descrever pessoas, interiores, paisagens, sentimentos, situações, ok? Então, assim, texto descritivo é uma descrição minuciosa de uma determinada pessoa, objeto, animal ou lugar. E essas descrições, elas tentam ser retratadas da maneira mais fiel possível. E vamos destacar que o texto descritivo ele está muito presente na narrativa e é praticamente impossível de separar uma modalidade da outra, porque elas estão integradas. Sempre nós vamos encontrar essas duas modalidades, quase sempre. Claro que também em alguns casos podemos encontrar um texto puramente descritivo. Por exemplo, se eu fizer uma descrição ou uma descrição, um textinho curto de um lugar que eu vou visitar, ou que eu visitei, eu posso colocar... Vou visitar um apartamento, por exemplo, posso colocar paredes com infiltração, janelas quebradas, tinta fresca. Posso fazer todas as características sem necessariamente ter que descrever ou sem ter que contar uma história. Mas quando se trata de um texto narrativo, nós vamos sempre presenciar esses dois elementos. O texto dissertativo. Como eu falei anteriormente, dissertar é defender um ponto de vista, é trabalhar com argumentos em todo o texto. Então, para isso eu preciso elaborar um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E este texto ele deve estar elaborado de forma que as ideias estejam encadeadas de forma lógica e coerente. Eu tenho que expor as ideias reforçadas em argumentos, e esses argumentos eles precisam ser convincentes sobre o assunto que eu pretendo defender, estão organizados sempre em torno de uma ideia central e as ideias secundárias elas vão servir de apoio e caracteriza-se por analisar e interpretar fatos ou dados de uma realidade, usando para isso conceitos abstratos. Então, são as características do texto dissertativo, né? Pensando sempre nessa ideia principal de que dissertação é defender uma tese de maneira consistente. Nossa aula termina por aqui e até a próxima!